uma vida está sob o controle de Deus, nem sempre Deus vai te pedir opinião sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida e através dela. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Eu tenho uma palavra subordinada ao tema reação no vale de ossos secos. É bem verdade, irmãos, que esse texto é um clássico da Bíblia Sagrada. Eu acredito piamente que cerca de 99% de nós que estamos aqui nessa noite já ouvimos uma ministração acerca dessa passagem épica sobre o vale dos ossos secos de Ezequiel 37. Mas eu queria me calcar uma vez mais nesse texto e compartilhar contigo aquilo que Deus tem colocado ao meu coração para essa noite. É bem verdade que nós estamos aqui diante de uma visão simbólica e uma palavra profética. E todas as vezes que nós temos uma profecia em questão, a gente precisa responder algumas questões para que a gente possa fazer uma interpretação correta e uma aplicação ideal na nossa vida cotidiana. A primeira pergunta que a gente precisa responder é: quem é o profeta ou quem profetizou? O texto ele nos leva a entender que aqui o profeta é Ezequiel. Ezequiel é filho de Buzio, sacerdote. A Bíblia vai nos dizer nesse livro, que também é uma biografia, que Ezequiel ele era casado. Ezequiel, quando residia em Jerusalém, ele aspirava o sacerdócio. Ele tinha cerca de 25 anos aproximadamente quando Nabucodonosor ele entra pela segunda vez em Jerusalém e extrai de lá, levando cativo cerca de 10.000 judeus, e Ezequiel ele vai junto. A Bíblia vai nos dizer que no cativeiro Deus se manifesta a ele. E Ezequiel ele vai ministrar durante um dos períodos mais obscuros da história hebreia, o cativeiro babilônico. Ele vai ministrar os 7 anos antes da destruição do templo e os 15 anos posteriores, tendo um ministério de duração de aproximadamente 22 anos. A segunda pergunta que nós precisamos responder é: para quem Ezequiel profetizou? Ezequiel, no seu livro, ele profetiza a nação de Israel como um todo. Reino do norte, que estava disperso; reino do sul, Judá, que estava cativo, e também mais 7 nações pagãs. Em Ezequiel 37, propriamente dito, ele se dirige a Israel. A terceira pergunta que nós precisamos responder é: quando que ele profetiza? Ele profetiza entre 593 e 571 antes de Cristo. É o período no qual ele lança essa profecia aos ouvidos de toda a nação. E a última pergunta que nós precisamos responder para entender esse texto é: qual o contexto que envolve essa profecia? Por que é que Deus dá essa visão a Ezequiel? Por que é que Deus traz esse rolo profético através da vida desse homem? A verdade é que o contexto que envolve a profecia do Vale de Ossos Secos é um contexto onde a nação de Israel, Judá propriamente dito, o reino do sul, está cativo em Babilônia. Cativo em Babilônia, eles tinham uma esperança ínfima, que foi nutrida por falsos profetas de que o cativeiro seria breve e eles voltariam rápido. Mas quando a cidade de Jerusalém é assolada em 586 a.C., os muros são derribados, o templo é destruído, os tesouros do templo saqueados, o povo em grande miséria, Nabucodonosor leva o restante da nação cativa para a Babilônia, e os mais pobres da terra permanecem lá em miséria. Quando essa notícia chega no cativeiro, quando eles olham para o templo, quando eles entendem que o lugar onde o poder e a glória de Deus eram manifestas foi destruído e foi blasfemado, eles perdem a sua esperança, eles perdem as suas expectativas e dizem: nós estamos cortados, secou,
pereceu toda a expectativa que nós tínhamos. A nossa situação é uma situação que não tem mais jeito. É nesse momento que Deus pega o profeta Ezequiel, no capítulo 37, o versículo 1, e ele vai narrar para nós dizendo que veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, numa visão, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. A primeira verdade que eu queria compartilhar com você nessa noite é que quando uma vida está sob as mãos de Deus, ela está em o seu controle. Eu queria repetir isso aqui: quando uma vida ela está sob as mãos de Deus, ela está sobre o controle do Senhor. Oh glória! Irmãos, coisa boa é ter a mão do Todo-Poderoso sobre nós, não é verdade? Quando Ele estende a sua destra sobre as nossas vidas, quando Ele estende as suas mãos sobre nós. Mas eu queria trazer a verdade desse texto, que quando uma vida está sobre as mãos do Senhor, isso não é um sinônimo de imunidade contra as adversidades da vida. Isso não quer dizer que essa pessoa não está sujeita a sofrer as aflições. A verdade é que quando uma vida está sob o controle de Deus, nem sempre Deus vai te pedir opinião sobre aquilo que Ele vai fazer na sua vida e através dela. Você consegue compreender a dimensão disso? Quando uma vida está sob o controle de Deus, nem sempre Deus vai te pedir opinião e sugestão para aquilo que Ele vai fazer contigo, com os teus, com a tua chamada. Eu olho para esse texto, eu vejo a mão de Deus tomando Ezequiel e levando Ezequiel para essa visão em êxtase em espírito, e coloca ele no meio de um vale cheio de ossos. Deus não leva Ezequiel para uma outra nação de maneira a ele passear ou turistar, como diz por aí. Ele não está fazendo um intercâmbio, ele está sendo levado cativo. A visão do vale de ossos secos vai responder questões pessoais que Ezequiel tem para tratar. A verdade é que quando eu olho para esse texto, eu não vejo, quando eu olho para a história de Ezequiel, Deus descendo ou chamando o profeta e dizendo: Ezequiel, eu estou pensando em acabar com os seus sonhos. Você aspira a ser sacerdote, não é verdade? Faltam 5 anos para que o óleo da unção venha sobre a sua cabeça, para que você entre no lugar santo, para que você ministre as coisas santas do Senhor, não é verdade? Eu não vejo Deus chamando Ezequiel para uma conversa e dizendo: mas a minha ideia para você, Ezequiel, é te levar para o meio de um cativeiro, é te tirar da sua residência, da sua casa, do seu conforto, e rasgar toda a expectativa que você tem de um dia entrar pelas portas do templo e oferecer incenso no meu altar. Deus, Ele simplesmente pega o profeta e leva o profeta nessa visão que representa o cativeiro babilônico, coloca ele lá, e eu imagino Ezequiel 5 anos, de 597 a 93, pensando: eu tive o privilégio que muitos não tiveram, porque para ser sacerdote tinha que ser descendência de Levi e casa de Arão. Ezequiel tinha todas as prerrogativas, sem defeito, aguardando o momento de exercer a função sacerdotal. Mas como um golpe, Nabucodonosor, ele entra em 597, o arrasta cativo e o leva para residir à beira do rio Quebar. Eu queria que você entendesse que os planos e os projetos que Ezequiel tinha eram bons, mas os planos que Deus tinha para ele eram melhores. Oh glória! E aqui eu vou liberar uma palavra para você. Me ajuda a pregar, por gentileza, se você pode. Mexe com esse crente que está do teu lado e diga para ele acordar nessa noite: os seus planos são até bons, os seus projetos são até bons, mas os projetos e planos que Deus tem para você são melhores. Oh glória a Jesus! Deixa eu melhorar para você entender o que Deus está falando conosco, porque nós estamos vivendo dia após dia um tempo de autoconhecimento.
A gente é mutável, a gente gostava de algo antes, depois deixa de gostar, a gente muda de opinião. Tem dia que a gente acha que está bom, tem dia que a gente acha que está ruim. A cada dia que se passa, a cada ano que se passa, a gente está vivendo um processo de autoconhecimento. Mas Deus é diferente. Deus, Ele não está te conhecendo. Deus, Ele diz para Jeremias no capítulo 1, versículo 5: ainda antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. É Deus dizendo para mim, é Deus dizendo para você: quando ninguém te via, eu te vi. Quando ninguém te enxergava, eu te enxerguei. Quando ninguém te conhecia, eu te conheci. Quando o seu nome não passava na mente de ninguém, eu já sabia por antecipação. Eu te formei, eu sei o que é melhor para você. Quem era Ezequiel antes do cativeiro? Aspirante a ser sacerdote. Se Ezequiel permanecesse em Jerusalém, talvez ele seria mais um sacerdote, que talvez iria se corromper em meio a um sacerdócio corrupto, em meio a um culto que se tornou indiferente, em meio à apostasia sacerdotal. Mas quando ele é levado para o cativeiro, quando ele é levado para o vale, os céus se abrem, Deus se manifesta a ele, ó glória. É Deus dizendo para alguém nessa noite: você foi conhecido como alguém antes do vale, mas depois desse vale que você está enfrentando, eu vou te apresentar a versão que eu sempre sonhei para você. Oh glória! Deus está dizendo: eu rasguei os sonhos de alguns projetos eu deixei de fora, eu desconsiderei, não porque eram ruins, eram bons, mas eu preciso te revelar e preciso te mostrar quem é que eu desejei para a tua vida e para a tua história quando eu te formei, ainda quando você estava no ventre da tua mãe, ainda antes que você saísse do ventre, eu te separei. Quem pode adorar esse Deus por um minuto? Quem pode? Quem pode bendizer o nome daquele que vive e reina para todo sempre? Vale, cativeiro, é símbolo de dificuldade, é símbolo de luta, é símbolo de problema, é símbolo de situação emergencial. Deus coloca ele lá. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você olha para o 37, você vê Deus dialogando com o profeta. Deus fala com Ezequiel, Ezequiel fala com Deus, Deus fala com Ezequiel, Ezequiel fala com Deus. Essa é a maior prova. Deus o levou, Deus o colocou dentro do vale, mas Deus não o abandonou lá sozinho. Deus não deixou ele lá órfão. Oh glória! Em nome de Jesus, receba essa palavra nessa noite. O Deus que te levou para o vale, o Deus que te permitiu atravessar esse vale, Ele não te deixou sozinho. Quer uma prova? Ele fala contigo nessa noite, e você fala com Ele em oração. Ele fala contigo na palavra, e você fala com Ele em adoração. Você não está sozinho no vale. Eu acho interessante que Ezequiel 37, a visão do vale, ela tem uma questão de identidade a ser revelada e a ser resolvida. Eu vou repetir, eu preciso que você entenda. No cenário do Vale de Ossos Secos, existe uma questão de identidade a ser revelada e uma questão de identidade a ser resolvida. Por quê? Porque dentro do vale só tem duas classes de pessoa. No vale, ou você é profeta, ou você é ossada seca. Dentro do vale existe uma questão de identidade que tem que ser resolvida. Você precisa discernir quem é você dentro da situação que você está atravessando. Quem é o profeta dentro do vale? É o homem de Deus, a mulher de Deus, que fala com Deus, Deus fala com ele. É o homem de oração, de consagração, de palavra. É aquele que não foi para o vale porque quis, mas é aquele que foi levado por Deus ao vale, para que com uma palavra profética e como um agente mudador, alterador de ambiente, seja usado ali para mudar aquela realidade. Pastor, e quem é a segunda classe? Ossada seca. E talvez, irmãos, a gente faz uma análise introspectiva e muito sincera. E quando a gente faz as contas por A mais B, quando a gente faz um raio-x da nossa vida, porque existem duas pessoas que nos conhecem: primeiro é Deus, segundo somos nós mesmos.
E tem gente que vai olhar para essa realidade e vai dizer: eu não sou profeta dentro do vale. Dentro do vale que eu estou atravessando, eu estou mais para a ossada seca. E o que é a ossada seca dentro do vale? O versículo 11 diz: é o povo que perdeu a esperança, que perdeu a expectativa, que recebeu um diagnóstico, que está passando uma provação tão grande que já perdeu a fé, teve a fé abalada, acha que a sua situação não tem mais jeito, acha que não tem mais resolução para o seu problema, já perdeu as esperanças. Pastor, como eu sei que eu estou me tornando uma ossada seca? O Salmo 137 diz que quando eles chegam em Babilônia, próximo aos rios, eles choram, eles pegam as harpas e penduram. Quando eu começo a pegar aquilo que Deus me deu, começo a me despir dos dons, do chamado, e começo a pendurar isso no salgueiro, já é uma evidência que eu estou me tornando uma ossada seca, inerte, sem vida, frio, sem o espírito, sem vigor, sem esperança, sem força. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Independente se você é o profeta no vale ou se você é a ossada seca, se você é o profeta nessa noite, Deus vai te dar direção para atravessar esse vale. Mas se você está como uma ossada seca, a palavra profética vai te achar aqui nessa noite. A palavra profética, ela vai te encontrar aqui nessa noite. Por que, pastor? Porque Ezequiel 37 me ensina algo interessante. O quê? Que a ossada seca de hoje é o exército de pé amanhã. Oh glória! Quem pode levantar a mão e adorar o Rei dos Reis? Quem pode adorar o Rei dos Reis nessa noite? Oh glória, Jesus! Eu não sei se você entrou aqui triste, abatido, angustiado, deprimido. Eu não sei se você entrou aqui carregando uma situação emergencial, que talvez você entrou aqui dizendo: eu não tenho forças, a minha situação não tem jeito. Mas vamos lá. Quem é você dentro do vale? Quem é você dentro do teu vale? A Bíblia vai nos ensinar no verso 2, acompanha comigo, que a visão do vale, ela é tenebrosa. A visão do vale impõe medo. A visão do vale é uma visão assustadora. Ele está num ambiente que, a melhor figura que a gente tem para ilustrar isso, é como se você estivesse dentro de um cemitério, com todas as covas reviradas, ossos espalhados para todo lado, fêmur para um lado, crânio para o outro, ossos espalhados, secos, não tem evidência de vida ali. A verdade é que Ezequiel, ele esboça 3 reações dentro do vale. As 3 reações que Ezequiel, ele esboça quando ele se depara com essa visão: primeiro, Ezequiel tem medo. Segundo, Ezequiel, ele trava. Terceiro, Ezequiel, ele tem o desejo de fugir do vale. São reações naturais que a psicologia traz para nós, que diante de situações como essa, o nosso corpo, o nosso sistema neural, ele só tem 2 reações: ou ele luta ou ele foge. Ezequiel, ele trava. Ele esboça essa reação quando ele diz: e me fez andar. Quando ele diz me fez andar, ele está compartilhando conosco a sua humanidade. É por isso que no livro de Ezequiel, Deus se refere a ele 92 vezes aproximadamente como filho do homem, Ben Adam. Expressão essa que traz a ideia de fragilidade, humildade diante de Deus e dependência do eterno. Deus, ele fala com Ezequiel, chamando ele, lembrando ele que ele é pó, que ele é carne, que ele é barro. Ezequiel, ele compartilha essa humanidade. Ele diz para mim e para você, quando ele diz no 2, me fez andar, ele está dizendo: olha, se dependesse de mim eu não dava um passo. Se dependesse de mim eu não saía do lugar. Se dependesse de mim eu não caminhava nesse cenário, nesse ambiente. E a verdade é que na minha e na sua vida não é diferente. Tem ambientes, tem momentos, situações que a gente trava. Situações que pelas nossas próprias forças, convicções, quando a gente olha para o natural, quando a gente olha para a matemática, quando a gente olha para as probabilidades, a gente diz: não dá. A gente trava, não sai do lugar. Mas Ezequiel diz para mim e para você nessa noite que a visão do vale não é para te fazer parar. Eu quero profetizar nessa noite para você que está vivenciando dias de vale, que é o impacto da visão do vale não vai te fazer parar.
O Deus que colocou Ezequiel para andar é o mesmo Deus que eu e você servimos. E Deus está falando através dessa palavra. Você até travou, você até parou, o medo tomou conta, mas eu, Senhor, te coloco para andar hoje, oh glória. Vai andar no meio do vale, aleluia. Andar é verbo, verbo é ação. É Deus dizendo para mim e para você: eu vou te colocar em ação dentro desse vale. Vai pregar no vale, vai orar no vale, vai cantar no vale, vai tanger no vale, vai dirigir congregação, não vai entregar dentro do vale, passando dificuldade. É Deus dizendo para mim e para você: as suas pernas podem até estar travadas, mas eu, Senhor, destrava as tuas pernas espirituais nessa noite. Vai andar, vai andar, vai andar, vai andar para a glória de Deus. Por que, pastor? Porque quando as minhas e as suas forças forem poucas, o Senhor nos moverá. Olha para alguém que está do teu lado e diga: quando a sua força for pouca, o Senhor te moverá. Diga mais forte: quando as suas forças forem poucas, o Senhor, Ele te moverá. Vai andar dentro desse vale, ninguém vai entender nada, vai dizer: como é que pode? Esse homem no vale que está, na situação que vive, com o diagnóstico que tem, como é que ele consegue caminhar? Como é que ele consegue exercer? Como é que ele consegue estar em ação? Se eu estivesse no lugar dele, eu estava sentado chorando, cabisbaixo, sentado no meio fio, depressivo e angustiado. Mas Deus está falando: a força não é sua, a força vem do alto. Digo fraco que sou forte, Deus vai te colocar para andar. Ezequiel começa a andar, acompanha no texto. E o texto diz que o Senhor me fez andar em redor. Eu li, pastor André, na Bíblia hebraica esse texto, e a expressão em redor, ela se repete no texto original. É como se o texto tivesse escrito assim: me fez andar em redor. Em redor. Ele repete essa expressão. Essa expressão no conceito hebraico é um hebraísmo. Quando eles querem enfatizar algo, eles repetem a palavra. Então, quando há uma repetição no texto, isso nos chama atenção. Por quê? Porque está chamando a nossa atenção para aquele ato. Então, quando esse texto ele diz que o Senhor o fez andar em redor, essa visão do vale, ela inspira cuidado. Por quê? Porque Ezequiel foi levantado como profeta, mas não com a prerrogativa para passar por cima, nem para pisar em ninguém. Os ossos representam a casa de Israel, aqueles que caíram, aqueles que estão sem esperança, aqueles que estão espiritualmente mortos. É Deus falando para Ezequiel: Ezequiel, você vai andar dentro do vale, você é profeta dentro do vale, mas eu te levantei, não para apontar o dedo, não para pisar em quem está caído. Eu te levantei para ser um agente inspirador, para ser um agente modificador. Então toma cuidado, Ezequiel, quando começar a andar no vale, anda em redor, anda em redor, anda em redor. Não pise em ninguém, não chuta ninguém. Por quê? Porque os ossos não estão enterrados, eles estão expostos, eles estão espalhados, mas eles estão sobre a face do vale. Se estão sobre a face do vale, eles não estão enterrados. E se não estão enterrados, é sinal que Deus ainda tem um propósito, é sinal que Deus ainda tem um plano, é sinal que Deus ainda tem um projeto, é sinal que Deus ainda tem. Quem pode adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Eu vou explicar melhor para você. O teu filho, a tua filha pode estar até caído como ossada seca, mas enquanto não estiver enterrado, tem jeito. Anda em redor, anda em redor, anda em redor. O teu marido pode até estar desviado dos caminhos do Senhor, mas enquanto não estiver enterrado, tem jeito. Talvez está exposto, talvez todo mundo sabe da história, mas Deus está falando: ei profeta, ei profetiza, anda em redor, anda em redor, anda em redor, porque tem jeito. Só quem pode adorar o Rei dos Reis, só quem pode adorar o Senhor dos Senhores. Em nome de Jesus, abra a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Cuidado com a ossada seca de hoje, porque Deus pode levantar essa ossada amanhã, oh glória, colocá-la de pé como um exército poderoso para pelejar ao teu lado. Então toma cuidado, anda em redor. Meu Deus, eu acho interessante que Ezequiel ele anda em redor, e Deus diz para ele: Ezequiel,
podem viver esses ossos? Senhor Jeová, tu sabes. E Deus diz para ele: então profetiza. Oh, glória. Abre a sua boca, profeta, e profetiza. Oh, aleluia. Abre a sua boca dentro de casa e profetiza. Oh, aleluia. Abre a sua boca no local de trabalho e profetiza. Oh, aleluia. Ezequiel vai dizer no 7: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Observe o texto do versículo 7. O texto não diz que Ezequiel terminou de profetizar para que Deus começasse a trabalhar. Ezequiel está dizendo: enquanto eu profetizava, no ato de Ezequiel se dispor a profetizar segundo a vontade de Deus, em obediência à sua palavra, aquele que conhece a minha vida, a sua vida e as minhas palavras antes que eu abra a boca e fala, enquanto Ezequiel está profetizando aos ossos, enquanto Ezequiel está abrindo a boca para entregar o rolo, Deus não espera o ponto final da profecia. A Bíblia diz que enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve uma reação dentro do vale, houve uma reação em meio aos ossos que representam o povo. Ezequiel está dizendo: enquanto eu profetizava, eles começaram a reagir. Qual é a profecia? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu queria traduzir essa expressão. A palavra ouvir no original é chamar, o verbo chamar. A palavra chamar significa literalmente ouvir, mas ela também significa obedecer. No sentido hebraico, ouvir e obedecer são sinônimos. Ou seja, quando eu ouço bem, eu obedeço. Quando eu ouço bem, eu guardo. Quando eu ouço bem, eu tenho a disposição de obedecer a palavra do Todo-Poderoso. O que vai alterar a minha, a sua realidade, oh glória a Jesus, não é palavra de autoajuda, não é livro de coach. O que vai mudar a minha, a sua vida é obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Obedecer a palavra. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um movimento, e cada osso se juntou ao seu osso. Você consegue entrar para dentro da cena e imaginar o que Ezequiel está vendo? Você consegue olhar para a cena e imaginar o crânio saindo lá da esquerda, voando no meio do corredor, unindo com o osso da coluna do pescoço, a costela vindo e montando. Peraí, cada osso, Jairo, se juntou ao seu osso, não montou um Frankenstein. A mão não ficou na cabeça, a cabeça não ficou no pé, cada osso no seu osso. A visão do Vale de Ossos Secos revela a capacidade que Deus tem de organizar o que está em desordem, de colocar no lugar aquilo que está fora do lugar. Cada osso no seu osso é Deus dizendo: eu estou colocando as coisas no seu devido lugar. Cada osso no seu osso é Deus dizendo: eu estou trazendo para perto quem estava afastado, oh glória. Cada osso no seu osso é Deus dizendo: eu estou unindo quem estava separado. Cada osso no seu osso é Deus dizendo: eu estou te colocando novamente no lugar de onde você nunca deveria ter saído. Cada osso no seu osso é Deus montando quebra-cabeça. Cada osso no seu osso é Deus organizando a bagunça. Cada osso no seu osso é um mover tão espetacular que quando nós estudamos o esqueleto humano composto de 206 ossos, ele tem um osso grande chamado fêmur, de cerca de 50 centímetros, e ele tem um ossinho minúsculo, quase imperceptível a olho nu, que está no ouvido, que é o estribo, tem de 2,5 a 3 milímetros. Mas quando a palavra profética bateu no vale e houve a reação, o grande teve que se movimentar, mas o pequenininho também não ficou de fora. Eu vou repetir: quando a palavra profética bateu no vale, o grande teve que tomar posição, mas o pequenininho também não ficou de
de fora. É Deus falando, nesse movimento, nesse mover, nessa reação dentro do vale, ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar de fora. Deixa eu ver se tem dois pequenos aqui. Se tiver dois, eu sou o primeiro. É Deus dizendo, os meus pequenininhos não vão ficar de fora. Eu vou colocar as coisas em ordem. Eu vou organizar a bagunça. Eu vou trazer para perto quem estava longe. Eu vou unir quem está separado. Eu vou mover no teu vale. Oh, glória! Só quem pode adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só quem pode adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cada osso no seu osso. E no 8 Ezequiel diz, e olhei. Está aí na sua Bíblia. E olhei. Ezequiel está dizendo assim, ninguém me contou, eu vi. Meu Deus. Ezequiel está dizendo para mim e para você, você não vai ficar vivendo de testemunho do outro. Eu vou te dar uma experiência pessoal. É Deus dizendo para mim e para você, se prepara para ver com seus olhos aquilo que eu vou fazer na sua vida. E deixa eu melhorar para você entender, porque a visão do vale causa espanto. A visão do vale causa surpresa. Eu não sei se Ezequiel tinha a dimensão de que quando ele começasse a desenrolar o rolo profético, que os ossos se moveriam e cada osso iria se ajuntar no seu osso. É Deus falando comigo, fica tranquilo. Vai gerar espanto, vai gerar surpresa. Tem gente que vai ficar boquiaberto, tem gente que não vai entender nada, tem gente que vai dizer como pode. É Deus dizendo para mim e para você, a minha presença, a minha palavra irá produzir um movimento dentro desse vale. Oh, aleluia, oh, glória a Jesus. Quem pode adorar o Rei dos Reis, quem pode adorar o Senhor dos Senhores, aleluia. E olhei e vi cada osso se juntando ao seu osso. Eu acho interessante, irmãos, que o versículo 10, e aqui eu encaminho para o fim. O versículo 10 diz que quando Ezequiel ele profetiza, aquela ossada seca, a qual cresceu nervos, cresceu pele, que estava sem o Espírito entra neles. A Bíblia diz que eles se colocam de pé, eles vivem e se tornam um grande e poderoso exército. Eu vou repetir o 10 para você entender. E profetizei como ele me deu ordem. O Espírito entrou neles, viveram, se puseram de pé, um exército grande em extremo. A visão do vale revela a capacidade que Deus tem de reverter cenários humanamente irreversíveis. Não subestime a Deus, porque até onde a gente vê caos e assombro, até dali Deus pode tirar um grande e poderoso exército. Mas que está, não vai ficar. Existe uma palavra profética sendo liberada sobre a tua vida nessa noite. Existe uma palavra que está produzindo movimento dentro desse vale. Existe uma palavra profética que está dizendo, da maneira que está não vai ficar. A história não vai terminar do jeito que está. Aonde você achou que tinha um ponto final, Deus pegou a borracha divina, apagou esse ponto, colocou uma vírgula e está dizendo, a história continua. Aquele que entrou caído vai sair de pé. Aquele que entrou morto, Deus vai trazer vida. Aquele que estava com a ossada seca, Deus vai levantar de novo, como um grande e poderoso exército do Senhor. Deixa eu dizer para você, você não é ossada seca, sem vida, inerte, perdido, desamparado. Você é soldado do maior exército que essa terra já viu, o exército de Jeová, o exército celestial. Deus está falando. Eu vou deixar você adorar Ele, se você pode, por um minuto. Se você pode, glorifique a Ele por um instante.
porque enquanto o rolo profético está sendo liberado, Deus ele está trabalhando, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando. Deus não vai esperar a bênção apostólica para começar a trabalhar, Deus já está trabalhando. Deus não vai esperar a oração final para começar a trabalhar, Deus já está trabalhando. Glória. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Clésio Gomes, vice-presidente da CADEV. Estou vindo aqui primeiramente para agradecer por você ter participado conosco desse culto online, ter escutado esta palavra que eu tenho certeza que fez grande diferença em sua vida. Gostaria de te pedir que você não deixe de compartilhar esse vídeo, que você se inscreva em nossos canais e agradecer também a todos aqueles que têm ofertado com amor na obra de Deus. Através das suas ofertas, nós iremos conseguir expandir os nossos campos, as nossas igrejas, as nossas congregações, e nós contamos com a sua ajuda. Seja um ofertante fiel, seja um dizimista fiel da casa do Senhor, para que juntos possamos fazer com que a obra de Deus continue crescendo. Deus abençoe a todos vocês.